Agora a gente passa para outra modalidade, que é uma certa novidade aqui para nossa região, né? Você já conheceu o novo professor de esportes aquáticos de Rio do Sul, porque ele esteve ao vivo aqui com a gente falando sobre essa modalidade. Para quem não lembra, é o Marcos, que veio para dar aulas de polo aquático. Com o projeto já em andamento, né? A gente foi lá dar uma olhada em como é que está essa escolinha. Não tem ainda o tanto de criança que seria ideal. Também pudera. Estamos passando por um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. Dias assim, de sol e calor, têm sido raros. E claro, tem ainda uma pandemia mundial. Isso tudo atrasou um pouco os planos do professor Marcos. Houve uma boa procura. Embora nós tenhamos começado, o ideal era ter começado antes, pegado uma época mais favorável, mas houve uma boa procura. Houve um problema nos nossos aquecedores, tivemos que dar uma pausa, com aquela onda de frio também dificultou. E agora, hoje, justamente, nós estamos voltando. As aulas acontecem nessa piscina aqui, com toda a estrutura de ponta oferecida pelo clube que é particular. Mas para quem faz parte das escolinhas, tudo isso é oferecido de forma completamente gratuita. Sim, é aberto à população de Rio do Sul. E cidades adjacentes, se quiserem vir, será um maior prazer. Nós ensinamos a nadar, não é, como sempre, e depois damos continuidade com um treinamento específico. Nós temos já nessa turma 8 crianças, não é? Já foi um bom início. E crianças já estão nadando os 4 estilos. Agora é só lapidar. É aberto a quem quiser vir aqui. Formado em Educação Física, o Marcos tem um grande currículo com o polo aquático. Ele é técnico há mais de 35 anos, com diversas conquistas em nível nacional. Nos últimos anos, coordenou projetos e recebeu diversos prêmios em Portugal. Aqui, ele foca na equipe de competição dessa modalidade, mas também cuida das aulas de iniciação da natação. E um dos principais objetivos por aqui é revelar talentos. O intuito é esse. O professor Geberton, desde o início, colocou que o projeto é esse. É tocar a natação, formar atletas e participar das várias competições que existem no estado, em âmbito estadual. Falando em natação, né, Marcelo? A gente volta a falar agora de quem? Bruno Becker da Silva, nosso atleta paralímpico, o primeiro atleta paralímpico da história aqui do nosso Alto Vale, que já está lá em Tóquio, a gente já mostrou, se preparando para participar aí das provas de natação. Ele compete só no sábado, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, mas ele está bem ansioso, assim. Imagina. Muito feliz com essa participação e muito feliz com o começo da Olimpíada para o esporte dele, né? Natação está fazendo muito sucesso, está sendo muito boa para o Brasil. Bruno Becker comemorando muito, provavelmente, com a delegação brasileira que está fazendo bonito, porque a Paralimpíada começou com tudo para o esporte que o nosso representante pratica. A primeira medalha do Brasil em Tóquio foi conquistada nesse esporte pelo Gabriel Araújo. Em sua estreia nos Jogos, o nadador de apenas 19 anos foi prata nos 100 metros costas da classe S2. E o mineiro fez até dancinha para comemorar. Maior medalhista e maior campeão paralímpico da história do Brasil, o Daniel Dias abriu sua participação com um bronze nos 200 metros livre da classe S5. Foi a 25ª medalha da carreira do nadador de 33 anos, que está disputando a Paralimpíada pela última vez. E o Felipe Rodrigues conquistou um bronze. Ele subiu ao pódio nos 50 metros livre da classe S10. E assim, na sua 4ª participação, o recifense de 31 anos teve medalhas em todas as edições dos Jogos. São 8 no total, 5 pratas e 3 bronzes. E outro estreante em Paralimpíadas, Gabriel Bandeira, confirmou o status de promessa e venceu os 100 metros borboleta da classe S10 para pessoas com deficiência intelectual. O nadador de 21 anos quebrou o recorde com a melhor marca da história dos Jogos nessa prova, 54 segundos e 76 centésimos.
Olha só quanta festa, né? Primeira medalha da delegação brasileira, primeira medalha de ouro do Brasil, tudo aí na natação do nosso querido Bruno Becker. Agora, em relação ao Daniel, que a gente viu aí que ganhou o bronze, por exemplo, logo depois ele deu uma entrevista falando sobre o quanto ele ficou contente com isso, porque ele é um atleta da categoria S6. S5, na verdade. E os dois primeiros que ficaram na frente dele no pódio eram da S6 até a última edição. Então, são atletas que antes eram classificados como com um pouco menos de limitações do que ele, e agora foram reclassificados e baixaram de categoria junto com ele, que, na teoria, tem menos limitações, tem mais limitações. Então, essa reclassificação, os atletas estão reclamando muito, Marcelo, bastante. Ela bagunçou, não é verdade? Os brasileiros estão bastante, inclusive afeta o nosso atleta, o Bruno Becker, porque também teve gente que baixou de categoria para dele. Então, assim, junto com o Bruno, tem pessoas, por exemplo, que têm um braço inteiro, o Bruno tem, né, os dois amputados, então prejudica bastante alguns atletas que ficaram nas suas categorias e receberam, então, esses atletas que eram de categoria acima. Então, o Daniel hoje perdeu para dois atletas que nem deveriam estar competindo com ele se não fosse essa reclassificação. Então, está dando bastante polêmica isso. Daniel disse que, inclusive, até o final dos jogos ele vai voltar a falar disso, porque ele não está mesmo contente. Essa reclassificação, ela pareceu um pouco injusta, né? Tem alguns atletas que alguns caíram nessa categoria, mas e provavelmente deveriam estar em outra. A gente tem, por exemplo, o caso do André Brasil. André Brasil é o nome dele. Que ele era da S10, porque vai de 1 a 10, né? As pessoas com deficiência física, Sim. que é o caso do Bruno, vão de 1 a 10 na classificação. A 10 é a menos limitações, né? Os que estão mais próximos de não serem paralímpicos. E o André, ele era paralímpico, e na última reclassificação, em 2019, ele foi reclassificado como inelegível para Paralimpíadas, porque ele teria mobilidade, enfim, e não teria limitações suficientes para ser um paratleta. Está lutando até hoje para tentar reverter isso, para poder voltar a competir como paralímpico, porque ele teve paralisia na infância, então ele tem bastante limitações no corpo e teria que competir com atletas normais nessa nova reclassificação. Então, assim, muito controverso essa questão da reclassificação. A gente vai conversar também mais com isso quando o Bruno voltar, para a gente entender certinho, né, essa questão, a gente que não está tão por dentro quanto ele, quanto também que afetou o Bruno Becker, mas a gente vai trazer mais informações também sobre isso. É isso aí, sábado, Bruno Becker na piscina. Exatamente, a gente vai voltar a falar disso, passar horário de prova, tudo, mas sábado ele vai estar competindo.